Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Mari Amaral, do Oficina 814. Estamos hoje aqui com o nosso primeiro episódio do Oficina Pod. E eu estou muito feliz porque a gente tem uma convidada super especial, que é uma cliente nossa há muito tempo, lá desde o começo, faz parte da nossa história. E eu convido você para conhecer essa história incrível, dessa empresa incrível, e eu vou deixar para ela contar. Muito bem-vinda, doutora Márcia Andrade. Obrigada. Obrigada pela sua presença, por aceitar nosso convite. E vamos contar aqui um pouquinho dessa história incrível que a gente já bateu um papo legal, conheci um pouquinho dessa história. E primeiro se apresente, fala quem é a doutora Márcia Andrade, e Bom, depois fale um pouquinho da empresa, e fica à vontade. a Márcia Andrade, né, biomédica hoje, uma empreendedora já desde do começo, era Vict aí, junto com a oficina, me trouxe grandes histórias, grandes valores, uma mudança assim que faz parte da minha história, da do meu esposo, somos empreendedores há muito tempo. Doutora, me fala uma coisa, quando vocês começaram a empresa, como foi esse processo? Me conta um pouquinho desse início. Qual foi o desafio? Como começou? Então, a Era Vict, ela nasceu depois de um trabalho já existente de uma das empresas uma oficina, que é a MV2L, que ela é há mais de 20 anos na área de indústrias químicas, né? Então, devido a muitos acontecimentos, segmentos de mercado, meu esposo, né, o Emerson, ele já tinha a Era Vict, que foi uma empresa que foi para esse conjunto já de oportunidades que a oficina trouxe. Então, une o útil ao agradável, mostrando outros caminhos. Aí a gente teve a ideia de mudar o foco da Era Vict, porque associou as minhas formações, aos estudos, ao aperfeiçoamento. Então, acabou surgindo aí uma nova Era Vict e lá na oficina a gente teve toda essa transição. Bacana, olha só. Essa transição, me conta um pouquinho sobre ela. Você, como biomédica, né, tinha as suas atividades. Como Sim, que foi esse tinha. processo? Que aí Tinha, vocês ainda tenho, né. Você teve o start de começar com as locações dos equipamentos. Me conta um pouquinho Foi. desse momento. É, foi um momento, assim, bem desafiador que todo empreendedor passa. Eu acho que, assim, eu até brinco, né, que o empreendedor, ele é um desafio todo dia, Com né, é certeza. todos os dias, mas tem que gostar, tem que ter amor, porque Muito. se não é esse amor, não move, né, todo dia você tá ali e fala: o "Que que eu vou fazer?". Mas, assim, ao contrário de um CLT, eu já vim de uma área CLT de muitos anos, aí passei a parte do empreendedorismo, aí a gente descobre que trabalha muito, muito, muito mais, Uhum. né, e aí por amor você fica, dedica, tem a parte boa, tem as oscilações, né, do mercado normal. A Era Vict, ela acabou vindo, assim, num desafio dos meus estudos da parte de biomedicina, esteta, aí na pós-graduação, entrando com tecnologias, tratamentos de regeneração, a idade, né? Eu falava assim: nossa, o que que eu vou fazer quando eu ficar mais velhinha? Eu quero Uhum. garantir meu botox. É uma brincadeira, mas isso é verdade. Eu Aham. quero garantir, porque o mercado vai e vem, oscila, vai e volta. O que que eu faço? E assim, foi muito gostoso, porque no meio do caminho apareceram oportunidades. E nessas oportunidades, nós nem imaginávamos que ia ser locadores de equipamentos médicos, né? Não imaginávamos. Até o dia que naqueles estudos e você lá numa pós em Curitiba e falando com o dono da clínica, hospital, né? Uhum. E aí você fala assim: "Nossa, me formei, fiz a outra habilitação, que bacana, tudo muito bonito, mas e aí? Eu vou largar a indústria química? Não tenho como". Até que o meu esposo continua, nós continuamos, nós temos clientes, de tratamento aí de muitos anos, né, então não é dessa forma, total. Mas assim, a Eravict estava passando um momento desafiador. E aí, num belo dia, eu chego e converso com o diretor aqui, você é vendedor também, falo assim: "Nossa, eu não vou conseguir viver de botox". Porque o botox, não desmerecendo, ele é necessário, ele é igual um medicamento, Uhum. precisa. E assim, tem muitos profissionais hoje,
que acaba entrando numa concorrência meio desleal, né? Porque estão trocando só pelo valor do produto. Mas um bom profissional, ele vai ter o seu paciente por muito tempo, Com porque certeza. é muita coisa séria. Eu falo que eu, como paciente lá atrás, eu era um paciente perigoso. Perigoso, porque chegava, não, eu quero isso, quero fazer aquilo a todo preço. E não é assim. Com a maturidade, depois que você entra na área da saúde, mesmo ali de fato, você percebe que existe todo um cuidado, toda uma responsabilidade, e vai indo, e vai indo. E quando chegou naquela hora, eu falei assim: nossa, para eu mudar, realmente migrar de área, nós migrarmos de área, precisa ser algo mais relacionado ao que você já negocia. E aí o Exato. diretor falou: "Sabe por que que vocês não vão vender equipamento médico?" Ah, interessante, eu quero aprender mesmo, só assim para poder ter acesso às máquinas, né. Eu falei: "Os cursos são bem e são caros, é um investimento alto". Sim. Aí, nessa loucura toda, tá bom, vendi o primeiro equipamento, fiz a negociação ali. Falei: "Quer saber de uma coisa? Ah, por que que você não compra uma máquina para sua empresa?" Falei: "Porque eu tenho dinheiro". Eu não tenho dinheiro. Ah, mas não, isso é só administrar. Eu falei assim: olha, uma coisa é não ter dinheiro, outra coisa é ter sorte. E sorte, eu falo que eu e meu marido temos e muito. Que Nós bom, somos pessoas abençoadas, que não bom. podemos reclamar. Nós temos boas pessoas no caminho, eh, encontros assim importantes. Eu acho que valores que ficam de anos, inclusive lá no oficina, foi encontro de muitos empresários, pessoas que nos conhecem, né? Então a gente teve algumas fases. Que Isso bacana. foi bem interessante, encorajar. Falei: "Ah, quer saber de uma coisa?" Não contei nada para o marido, mas eu quase perdi o casamento. Eu perdi o casamento, né, quase, porque de repente estava eu lá negociando pela Aerovict a primeira máquina, o primeiro equipamento. Juntou a ansiedade e lógico, né, algumas análises que as empresas acabam não comprando equipamentos, porque realmente fica defasado, Sim. tem que estar correndo atrás da tecnologia e é muito perigoso. Não é muito saudável, é Uhum. desafiador. Aí eu Imagino. falei: "Ai, como que eu vou fazer? Eu quero ter equipamento e não posso". Aí eu acabei tendo a oportunidade de conseguir financiar. E aí fui indo. Uhum. Hoje nós temos aí praticamente uns seis equipamentos, né? Acaba montando toda uma estrutura. Temos equipamentos que eu acabo não utilizando, porque a minha área é mais específica, mais facial, regeneração, né? Tá. A parte da pessoa mais madura. Uhum. Só que aí muitos colegas na área acabam utilizando os equipamentos. Aí a Eravict acabou se transformando numa empresa de locação de equipamentos médicos, né, habilitados para Nossa. biomédicos, dentistas, médicos também. Então acabou, o Emerson quase surtou, né? E aí ele falou: "Meu Deus, mas já estou com equipamento que é um preço de um apartamento popular, o que que eu faço?" Minha mulher enlouqueceu, e aí foi chegando um outro, e esse homem quase surtando. Eu falei: "Não, vamos começar, bora, vamos começar". E Jundiaí, ela tem ótimos profissionais, é uma cidade bem concentrada, né? Nós temos muitos consultórios, pessoas que são especializadas. Verdade. Nesse caminho, eu conheci ótimos doutores, né? E esses doutores, cada um com a sua especialidade, com o seu equipamento específico, não tem como não se apaixonar. Então, eu tive a oportunidade de alugar os meus equipamentos para que eu também pudesse ter acesso aos trabalhos. E aí, cada dia que passa, está sendo fantástico, né? Nossa, e Está sendo muito bom. que mega estratégia, né. Olha, Querendo ou não, você foi criou aí no um escuro, sim, né? E assim, é desafiador sempre, mas foi né? foi foi visionário. Foi. Foi visionário, Eu e meu porque esposo temos muito isso, né? Ser então, empreendedor é raiz, não tem jeito. você acha Tá assim, na natureza. qual é o maior desafio do empreendedorismo para você? Trabalhar no escuro. Todos nós, até mesmo tendo alguns negócios, quando você começa a trabalhar, sem ter você até monta uma previsão, você Sim, monta uma estratégia, mas a gente tem que entender que existe muitos fatores, político, social, econômico, estabilidade, que tudo isso reflete. Como perfeito. para nós, vindo do PJ, né, indo só para o cliente, mais específico, a gente sente um pouco mais de perto o que está acontecendo lá atrás, né? E aí vem para nós os impostos e um monte de coisa. O empreendedor, ele, quando vai atender a pessoa física, ele nem sempre sabe exatamente o que está acontecendo lá atrás. Quando chega para ele, já chegou assim que nem um baque. E da noite para o dia, ele tem que se reinventar.
e ele tem que se reinventar. E se reinventar não é fácil. Muitas vezes vai causar transtorno, é saúde, é um monte de coisa. Então, assim, como empreendedor, nós passamos todas essas fases. E assim, é muito Deus, né? Com certeza. Oportunidades, amigos, pessoas boas. Então, assim, eu falo, nós somos abençoados. No meio de muitas dificuldades, eu não sou, acho que a única, mas eu acredito que outros devem estar vivenciando os processos. Não dá para explicar, tem que ter amor também, Tem que muito amor ter. ao seu negócio, né? Exatamente, é uma coisa que eu falo até no circuito que a gente tem dentro da oficina, né, o circuito de conhecimento e conexão, que, o que mais importa hoje é a gente acreditar, né, no que a gente faz, no que a gente vende, No porque que se a a gente gente não vende. acreditar, como que você vai vender? Como você vai Existe. passar essa ideia para frente? Exatamente. Então, se você não Precisa acredita, sentir, então essa precisa. paixão que você fala, esse Foi paixão, é sentimento, esse paixão, amor tá pelo sendo. negócio, faz toda a diferença, Faz. porque as pessoas sentem, o seu cliente sente lá na ponta essa paixão. Então, é importante a gente ter essa paixão, acreditar no nosso produto, no nosso negócio, para que flua. Para que flua, Porque tem exatamente, com muitos naturalidade, isso. sabe? E assim, ver você falando, né, contando a história, assim, trazendo essa paixão, esse amor, dá para sentir, dá para ver nos seus olhos Ai, isso. E isso é maravilhoso, porque faz com que você enfrente todos os desafios diários ali de uma forma mais leve. mais Não é um leve, fardo, é um exatamente. desafio que você tem para você resolver e você consegue de uma forma mais leve resolver, né. Resolver. E Não bacana desistir, né? Não isso. E desistir. bacana, doutora, você falar sobre essa parceria, né, e essa Sim. parte que o oficina, querendo ou não, a oficina Oficina faz parte foi até da história. interessante. Você sabe que eu escondi da Lourdes, né, o momento que eu tomei a decisão: "Vou mudar o segmento". Foi até engraçado, porque muitos vão falar: "Loucura, é loucura". Aí eu falei: "Bom, mas ela também está acostumada, né, com cada Aham, um que vem do baixo para cima e vai indo". aham. E aí, como só avisei: "Olha, tá chegando tal equipamento, recebe, tá chegando tal equipamento". E a mamãe: "Mas tá chegando equipamento mesmo". Não era o equipamento, acho que ela imaginava, vai chegar um produto de limpeza de pele, alguma coisa assim, não, de repente ela vê umas máquinas para médicos, né. E assim, foi legal porque ela vibrou também. E assim, Sim, quando você não é só ter a tua empresa num lugar específico que é só para ter o local fiscal. Eu sim. conheço outros lugares e nós também tivemos ofertas. Eu tive essa experiência há 6 anos atrás em São Paulo, né? Então, assim, lá não, é todo um detalhe, eles têm todo o cuidado, e é até engraçado. Eu até gostaria de participar mais. Eu sou a que consegue participar menos, mas eles não esquecem de mim, Sim. não esquecem do Emerson, não esquecem dos compromissos com a outra empresa. Então, eu tô tranquila, eu não esquento a minha cabeça, porque lá tudo está em ordem, sabe? Eu nunca recebi uma multa. Porque Perfeito. eu tinha toda a documentação preparada. Então, isso para mim foi importante, porque a gente fala que não é só vender, nós temos custos, nós temos uma Sim. administração. E eu confesso para você, eu sou péssima em contabilidade. Acho que é por isso que muitas coisas entram em desafio, né? Aliás, o meu marido fala assim: você é péssima mesmo, porque só você para aparecer com loucura. Mas são loucuras muito boas. Se a gente não dá um ponto de partida, e se você não tem segurança com uma equipe legal, Exato. aí eu tinha tudo pronto lá, né? E aí foi, juntou a fome com a vontade de comer e a necessidade. E aí aconteceu. E tá E me linda. muito bom. É bom saber, né, que todo esse processo aí evolutivo da empresa, dessa transição, fazer parte de um momento desse, para nós é extremamente É gratificante, sabe. É gratificante. gostoso fazer parte. E, esse acolhimento. O Oficina, como você disse aqui, né, a gente tem esse acolhimento com os empresários Acolhimento. que Tem chegam lá. profissionais que se conhecem e que Sim, ajudam numa determinada situação que você precisa. Você sabe que exatamente. muito desses encontros eu conheci também. Já conheci alguns amigos da parte de PNL, né? Que isso é Aham. motivacional, é importante, são ferramentas, Sim, com né? certeza. Conheci tanto terapeutas da parte de ferramentas,
como conheci também profissionais, médicos indicados, que sempre tinham uma solução para um momento específico da sua vida ou da sua jornada. Então, lá no oficina, a gente teve essa oportunidade de ter alguns insights, né? Meu marido também precisou de trabalhos de campanha e foi assim muito bacana. Sempre foi muito acolhedor. E assim, eu indico, não tem como, já isso é casamento. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da doutora Márcia Andrade. Me fala um Doutora pouquinho, Márcia. dos procedimentos que você faz, né, vamos falar agora desse Hoje, meio. né, não só a paixão, mas assim, você vê as possibilidades. Quando você trabalha um paciente, você não está trabalhando só para. O pessoal fala assim, ah, estética, né? Uhum, Estética avançada. Sim, a estética ela é super importante em todos os pontos, e não importa se é para vaidade, se não é. Mas ela faz muito parte, até mesmo de casos de depressão, de pessoas que precisam se olhar, se cuidar. E ela traz isso, ela traz de uma forma mais individual. Quando você começa a entender o quanto é importante, às vezes para o outro, visualmente, tá tudo bem, para nós tá tudo bem, tá linda, maravilhosa, mas aquela pessoa não aceita. Então, quando eu fui para essa área assim, que eu já estava gostando, aí eu fui realmente entendendo o que poderia dar certo e que realmente dava resultado. Eu tenho um eneatipo muito de fatos, né? Numa programação, eu sou aquele meio São Tomé, vê para crer. Eu não só experimento, não só em mim, mas experimento até eu ter a minha opinião. Então, assim, dificilmente, até para produto, eu preciso conhecer. E temos produtos assim fantásticos. Hoje, por exemplo, eu vou falar até de um produto específico que eu falava, não vou usar, porque isso é produto home care. Não, eu aprendi esse, acabou, até usar, uhum, né? E aí foi até interessante. Nós vamos estar num evento da Ana Pegova que eu jurava que não tinha linha profissional, e tem. E eu fiquei fascinada. E quando eu usei minha tecnologia junto com o que tinha de bom e tem os outros, falei, nossa, que bacana. Participar desses eventos, pô, vale a pena. E aí você vai entendendo que é estudo constante, não para, não tem rotina. Vira e mexe, você já tem que pensar no que você vai estudar e o que você vai conhecer de produto, porque sim, é tudo muito rápido. sim. É muito rápido. E assim, eu gosto disso. Eu sempre Uhum. gostei. Me E fa tá dando certo. me fala um diferencial seu, Vamos lá, meu porque diferencial? hoje a gente tem inúmeros profissionais, você mesmo Temos, comentou, temos. temos muitos Eu profissionais em tenho Jundiaí colegas bons, muito bons em mas áreas qual é o diferencial específicas. da doutora Márcia Da Andrade? Márcia, eu vou falar assim, ó, a doutora Márcia gosta muito da regeneração de pele. Eu gosto muito da área facial. Geralmente nós encontramos o corporal e o facial. Então eu acabo passando para os meus colegas alguns determinados trabalhos que eles são bons Sim, e os que eu tenho mais afinidade. Hoje eu gosto muito da tecnologia, os laser mesmo, da regeneração. Eu gosto desse cuidado do antes e tá. fazer toda uma reconstrução de regeneração. Eu acompanho desde o produto, desde do estado específico, até o paciente hoje que precisa por saúde, o emagrecimento. Então, modifica muito a face. A maioria, assim, parece que não, mas os homens procuram muito, porque quando eles perdem muito peso, o rosto cai, fica pesado. Uhum, Então, a minha especialidade acabou entrando realmente não só na regeneração, mas poder fazer a parte de estrutura. Aí eu trabalho com o equipamento Ultraformer, né? Aí quando eu já cheguei, já peguei o Ultraform MPT, que é uma tecnologia mais avançada, então eu sou apaixonada. Quer levantar um rosto, quer corrigir assimetrias. Inclusive, eu fui um paciente muito de assimetria, de ter realmente diferença que é me mesmo. incomodava. Eu tenho, doutora, depois você faz uma Muito não, avaliação. uma base, eu quero. Então, ela tá muito bonita aí. Hã, Eu acho que a gente precisa, sim, se cuidar com esses estímulos sim, para não envelhecer tão cedo. tá. Envelhecer natural, mas com saúde, ter Sim, uma aparência saudável. uhum. Então, eu gosto muito, eu associo produtos, associo a questão tecnológica e trago também essa parte da autoestima. Eu gosto disso, né? Eh, então, eu pego o meu trabalho dessa forma. Então, eu tenho o Ultraform MPT, que é para poder corrigir estruturas.
te dá, no momento do emagrecimento, que muitos colegas estão tratando, né? Eu tenho também médicos que trabalham na equipe, que eles acabam passando: "Olha, o paciente precisa, ele vai se sentir melhor". E Sim, aí a gente consegue fazer, é de ver aqueles olhinhos, depois que sai do procedimento, falar assim: "Valeu cada centavo", é né, transformador, né. transformador. Aí eu tenho uma outra tecnologia que eu sou apaixonada, laser CO2. Aí você: "Nossa, aquele laser perigoso?". Depende, depende, né, não teve aí, muitos comentários na internet de uma moça que foi fazer um procedimento, estava todo Sim, queimado e tal, aquilo sim. era um laser CO2. Aquele equipamento com certeza não estava calibrado. Tá. Aí eu falo dos meus equipamentos. Os meus equipamentos eu sei que tem Anvisa, são calibrados e eu posso garantir segurança, que muitos doutores eles ficam com medo, eles falam assim: "Ah, mas olha, esse procedimento é perigoso". Não, calma, vai ter conhecimento, se aprofunda, entra, vai estudar um pouco mais, tem profissionais fantásticos aqui em Jundiaí. E eles conseguem te orientar e trabalhar protocolos fascinantes com laser CO2. Uhum. Então eu consigo hoje trabalhar protocolos desde uma melhora do estímulo de colágeno da pele, até uma troca gradualmente da pele. Então, assim, muitas cicatrizes, são eventos, assim, que você tem algo, cicatrizes mais profundas que o botox já não vai adiantar. Sim. Então, assim, você tendo esse tipo de equipamento, a minha especialidade é essa. E Eu já associo. a partir de que idade que pode iniciar Olha, esse vamos falar tratamento? assim, a gente vai falar do laser CO2. Eu acho que todo mundo tem que fazer com a partir de uma maturidade. Tá. Agora, se o pai ou a mãe tem um filho com problema de acne severo e ele não pode tomar alguns medicamentos que o dermatologista passou, Hum, geralmente o dermatologista ele também dá uma autorização. E tá. eu procuro sempre estar associando isso com um profissional médico. Eu sou biomédica. Tá, eu estou junto com eles, trabalhando o protocolo do paciente, e a gente vai fazer todo um trabalho para saber se aquele paciente pode ou não, e o Tá. que que eu posso utilizar. Então, quando a gente vai fazendo isso, você estende aquele trabalho do consultório do doutor, de outro médico, para a doutora Márcia. E aí eu vou quantificar exatamente no trabalho. Se é uma pessoa novinha, que tem muitas marcas de acne, a gente vai trabalhar todo um tratamento com o dermatologista, né, Uhum. específico, e aí ele vai indicar algumas sessões. Quando a gente vê que não tem uma parte inflamatória, é um momento que a gente pega o laser para poder associar no tratamento desse paciente, para que ele não venha a ter a probabilidade de ter futuramente aquelas marcas. Então, Hum, hoje eu também pego a maioria, é o 40 mais. tá. O 40 mais, o 30 mais, ele começa a olhar a pele de uma outra forma. Ele já entende que ele não precisa só preencher, que ele não Sim. precisa só de botox. Ele fala, pô, essas marcas me incomodam. Ele já não quer mais usar tanto maquiagem, embora temos, né? Mas temos produtos específicos maravilhosos. Você vê que as mulheres elas estão se cuidando mais, usando Sim. produtos. E aí ela quer corrigir aquela parte de marcas, expressões que não tem jeito, que é Uhum. nossa história, É. né? Aí a gente melhora aquela história, né? E, e é isso, eu É acho uma que mega é responsabilidade, né. muita, Hoje a muita. gente vê alguns casos de não s profissionais que não são Sim, eu profissionais, vou né, que falar. vestem uma capa. Aí entra a parte do empreendedorismo. É Sim, desafiador. Eu tô te contando o que realmente a gente tem que fazer. Eu falo que sim. a Márcia trabalha dessa forma e eu não Aham. vou me arrepender e eu não vou abrir mão. Mas é desafiador, porque assim, tem clínicas e clínicas e elas precisam, elas têm clínicas que têm o perfil de trabalhar no coletivo. Eu tenho doutoras clientes nossas que é dessa forma. E eu Certo. tenho, e que vai correr risco, porque depende de outros profissionais. Eu trabalho na minha clínica sob a minha supervisão, com tratamentos específicos. O menos é mais. Isso é Perfeito. a minha política. Eu tenho outros colegas que eles têm outros capacitados, treinados por ele e funciona super bem.
Para a Márcia não vai funcionar, mas para o meu colega funciona. Sim. E eu tenho também clientes diversos, mas a Aeravict em si, ela não aluga equipamento para quem não é habilitado, porque isso também corre uma Com corresponsabilidade. Porque da certeza. mesma forma que eu entrego o meu equipamento com tudo em ordem, com tudo calibrado, tudo bonitinho, eu também preciso saber para quem eu vou alugar. Aí vem o Exato. desafio. Eu sei com que eu vou trabalhar, mas no momento de locação é desafiador porque você tem que escolher o seu cliente. E você ainda tem que lidar com a concorrência que não tem equipamento original, tá? Nossa, e tem isso? Tem, um Ultraformer tem falsificado, né? Aí a Hum. gente vai, eu até coloquei no post da Eravict para que os doutores também pudessem diferenciar, porque Sim, eles se formam e assim, tudo é muito maravilhoso, tudo é. Não é que é barato, mas quando você vê um produto fora do padrão, se você paga os disparos mais caros, não faz sentido vender o que eu pago mais caro para a sim, própria fornecedora. sim. Então não faz sentido. Então tem que tomar muito cuidado. Muitos doutores aí a gente vai explicando isso, né? Uhum, Trabalhar com equipamento calibrado e nós temos muita falsificação. E tem os desesperados, uhum. normal, não julgo, às vezes é necessário. E aí vai banalizando também o preço, né, dos Aham. procedimentos. Mas bacana porque vocês fazem um trabalho consultivo, né. Não é só: "Ah, eu Consultivo. vou alugar um equipamento", não, é Exatamente. Vou dar um consultivo. exemplo. Nós temos o laser Lavian. É um laser muito conhecido, é um laser de túlio. Ele é um laser não só da moda, ele virou um laser que ele é o bebê glow de todo mês. Toda paciente que gosta de cuidar da pele, que vai lá na sua profissional específica e vai fazer um laser específico para tratar a pele, porque ela parou de utilizar medicamentos e ela consegue fazer um controle melhor, ela utiliza um Lavian. Só que aí o que que aconteceu? Acabou defasando, os preços que foram caindo, então não paga o equipamento. Uhum. Aí vocês têm por aí, tem que tomar muito cuidado com os equipamentos que são aí falsificados, que pode causar uma queimadura, que aí eu volto a falar, entra naquele sistema, né, que estava na internet, causou queimadura Sim, ali, tá de fato um equipamento que não foi equilibrado e a profissional que estava tentando aprender com o equipamento. Então, assim, não vou julgar. sim, Vai ficar marcado, sim. Talvez não daquela forma, porque quando a gente vai fazendo, você não faz um curso, você faz um, você faz dois, e vai estar sempre fazendo. Porque você vai entendendo como é trabalhar com o paciente é único, nem todo mundo é igual. Então, o que aplica para um não é igual para o outro. Tem paciente que tem doenças autoimunes, a responsabilidade com a pele hoje é um fator crucial por conta dos mecanismos que a gente tem psicológicos, de estresse, de um monte de coisa, desencadeia tudo na pele. E a pele, ela é o principal fator e é campeão do resultado de estresse ou da questão da pessoa estar num burnout. A pele, ela é o espelho disso. Pode uhum. notar que a É pessoa está verdade, passando. é E verdade. assim, é complicado. Até nesse momento é que você vai trabalhar, quando você vai realmente entender o paciente de dentro para fora, você Sim, tem que associar tudo. Então, é muita responsabilidade. sim, Não é. Eu digo até pelos meus colegas que precisam vender e que tem uma concorrência às vezes desleal, mas eu falo assim, Jundiaí, ele é bem específico, nós temos bons profissionais, viu? sim. São Paulo, eu vim de São Paulo, lá tem de tudo. Tem bons profissionais, mas tem de tudo. Jundiaí também vai ter de tudo. Eu não vou pôr Aham, a mão no fogo, eu faço meu protocolo. Você tem habilitação, você está tudo regulamentado, nós fazemos um contrato, você vai levar meu equipamento, até porque eu não vou alugar o meu equipamento para qualquer lugar. sim, Estabelecimento é permitido, tem tudo isso. Então, você tem que trabalhar, a lei foi feita para utilizar. Quanto mais segurança, ainda você corre o risco de também ter uma intercorrência. O que que o profissional vai fazer? Ele tem que saber o que ele está fazendo. sim. É corrigir a intercorrência. Então, nós não estamos livres. Hum, E quando você trabalha equipamento, associação de medicamentos, e orientação, entender o seu paciente e ir com cuidado, nossa, você faz resultados assim fantásticos. Assim, eu provo. É até interessante, é muito gostoso isso. Então fica aqui a nossa indicação do Oficina 814 para Sim, locação de equipamentos, indico. para estética, né, medicina,
os profissionais da área, por favor, Era Vict Era Brasil. Vict Brasil Você pode alugar Locações. tranquilamente. Pode. Os nossos clientes, já não são clientes que ficam trocando, eles estão Aham. Fideliza, acompanhando, né? fideliza, eles Fideliza. entendem, eles trocam, eles querem se aperfeiçoar e a gente trabalha junto. Perfeito, Muito. isso é Isso é maravilhoso. muito bom. Eu acho que essa troca, né, é essencial Com hoje, certeza, né. porque como você disse, a concorrência, e aí a E é concorrência é tudo, desleal, as pessoas em agem de tudo forma que desonesta. passa, né, não tem Então, como. Mas mas assim, nós precisamos um dos outros. precisamos. Não tem como. Ninguém faz negócio Não, sozinho, não né? faz, não Então, faz. assim, a gente precisa um do outro e essa parceria, né, a gente está trazendo aqui no Oficina Pod justamente essa parceria, trazer nossos clientes para cá, para que eles contem suas histórias, para que a gente conheça, né, a É, essência do negócio, que é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar na oficina, é a essência dos negócios. E por trás da empresa existe a pessoa, né? Então, a gente trazer essa pessoa incrível, né, que a doutora Márcia está aqui contando um pouquinho da história dela e da empresa, e isso é maravilhoso, sim. né? No último circuito, na última aula que a gente fez, a gente falou sobre posicionamento, né? E nós estávamos falando sobre histórias, né? Sim. E trazendo histórias. Um dos empreendedores que estavam lá, ele comentou, ele falou assim, mas a gente vê aí grandes empresas, né? E aí eu falei, tá, por trás dessas grandes empresas Existem existe pessoas. uma história. E aí eu citei o Silvio Santos como exemplo. Quem era Silvio Santos? Olha a história do Silvio Santos, como ele começou. Então, assim, ué, e por que eu não posso deixar um Exatamente. legado? Silvio Santos deixou aí seu legado, né? O SBT continue crescendo cada vez mais. Continua aí. E aí tá você aqui com a sua história, né? Interessantíssima. Tem uma história, tem Tem, tem tem uma raiz, tem né, uma tem tudo, raiz, um enfim, tem uma sabor. essência. E aí a gente trabalhar em cima disso, né? Trazer isso à tona. Então, o objetivo da Oficina Pod é exatamente esse: contar essas histórias, trazer essa essência à tona, né? Porque a gente vê lá o logo, a gente vê a identidade da empresa, mas a gente não Não sabe sabe o que tem por o trás, que tem por né. trás, né? E como foi esse desafio. Desafio. Então, o objetivo, né, desse nossa oficina pod é exatamente esse: dar essa oportunidade de vocês contarem essa história. E me fala um pouquinho dessa parceria com a oficina. Com oficina. Isso. Então, hoje nós temos lá a oficina cuidando da nossa parte fiscal, né. Com o crescimento, eu tive que ter o estabelecimento próprio, até porque os equipamentos precisavam, realmente estar no local correto. Então, eu tenho lá, mas eu não deixei de ter a minha empresa lá no oficina, porque existe detalhes que as pessoas elas se pegam muito em valores. Eu não dá para quantificar o Uhum. valor aos negócios que são gerados. Assim como eu também tenho colegas, eh, que é dessa parte, a oficina traz muito isso, né, da gente falar com o outro empreendedor. Então, quando eu tenho os As outros empreendedores, conexões, né? explicar para eles também. Isso, conexões é tudo. Sim. Conexões é tudo, senão você não é ninguém, você é apenas a pessoa lá da esquina que está fazendo o seu negócio e que talvez você vai dar sorte, né? Exatamente. As chances todo mundo tem, sorte todo mundo tem, mas se não mexer a mãozinha e não correr, né, não sai É o nada. que eu comentei, né, precisamos um dos outros, né, Muito. porque com certeza quando a gente tem apoio, quando a gente tem essa empatia um com o negócio do outro, entendendo a dificuldade, para dar um Exato. apoio, gente, não tem coisa melhor. E lá na oficina é a nossa especialidade, Tudo, né, né, o que são as há de especial. conexões. Continua a nossa outra empresa, Sim, inclusive, até porque é algo meu marido trabalha com isso, embora é até engraçado, né, o casal ele vai indo, né, continua, mas nós também ele farmacêutico, fazendo a tá, parte de farmácia, eu também continuei, legal. último ano também da farmácia, e é gostoso, porque você vai indo, daqui a pouco, eu não sei qual é o próximo negócio, mas que esse tem que dar certo e mais certo, É. não posso reclamar. Mas nós estamos juntos nessa com vocês, Estamos. pode contar com a gente sempre. E eu quero que você deixe para nós assim uma reflexão, sabe, para nós empreendedores. Você falou sobre desafios.
sobre o tiro, né, no escuro. Nossa. Mas eu quero que você, com essa experiência, essa bagagem que você já tem, né, para quem está começando agora, né, um novo empreendedor, Ai, deixa uma reflexão, uma mensagem para sim. eles. Me falavam assim: cuidado, você é muito sonhadora. Você é muito sonhadora. E muitas vezes, como empreendedor, ser sonhar demais te leva a outros caminhos. E todos nós passamos por isso, né? Alguns conseguem, de uma certa forma, já ter os pés fincados ali no chão, mas outros não, são sonhadores. E eu falo que eu fui muito sonhadora. Com essa experiência, eu falo para o empreendedor: não pode também parar de sonhar. Quando você procura outros profissionais, você tem a orientação do momento para você não se perder, porque se perder é muito fácil. Sim, Mas quando você busca caminhos de pessoas que deram certo e que elas dão certo, porque dar certo é quase todos os dias, é importante que a gente tenha muita fé, muita fé, é muita mesmo. Independente de religiões, mas a gente tem que ter Deus, sim, né? Também ser humano com o outro, pensar o que você gostaria de fazer com o outro e ir atrás, sabe? Ir atrás de verdade. Eu acho que o empreendedor, ele precisa, o dia que tem chuva, a gente tem que saber que no outro dia tem sol. E é isso. No outro dia maravilhoso. tem sol. E passa, tudo vai passar, desde que você faça tudo com muita responsabilidade, que você não deixe de sonhar, mas que você também pegue o seu sonho, aquele projeto, e faça funcionar. E se não der certo, muda a rota de novo. Faz parte, é isso. Recomeçar, né? Fica aqui nossa mensagem de hoje, doutora Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço a Foi oportunidade. enriquecedor, adorei conhecer sua história, né, da empresa, enfim. Fica um abraço para o Emerson, Emerson, né? O Vice Emerson. Emerson era Victor, era Vice Emerson e Victor, né? Não posso deixar de falar que meu filho é um bom Isso, administrador também. o Os nome dois é aí. Emerson e é uma junção dos Emerson e nomes. Victor, Olha eles só, realmente assim criaram assim tudo, eles me apoiaram, eles acreditaram. Primeiro eu dei um tiro no escuro, bem aham. dado assim, o marido quase morreu, meu filho quase caiu do lado. Ele falou: agora, o que que a Mas gente vai fazer? sempre tem que ter alguém mais ousado, Tem que ter né? um louco Tem e que dois ter. Tem que ter alguém mais coração. A ousado, equipe faz funcionou parte. bem. É, e aí, ficou Eles redonda a estão, viu? equipe. Olha, eles fazem todo esse trabalho assim, burocrático. E detalhes, eles aprendem, eles são obrigados a Legal. fazer cursos, eles precisam, daqui a pouco Tem que se eles estão atualizar. aprendendo, eles se atualizam, é muito Muito bacana. bom. Mas Eu muito que obrigada, agradeço. doutora. Muito obrigada, E gente. sucesso para vocês, Obrigada. né? É, nosso primeiro Cheguei aqui, episódio. cheguei aqui. Eu não sou uma pessoa de muita comunicação em gravações. Eu gosto muito do olho no olho. Eu ainda sou bem Aham. antiga, né? Mas é fundamental. Eu acho que todo profissional, principalmente empreendedor, ele precisa dar essa chance. Mas se não fosse o Oficina, eu acho que eu também não estaria por aqui, porque eu Ah, sempre vou arrumando um trabalho atrás do outro, e agenda é agenda. E aí aham. eu falei: quer saber de uma coisa? Deixa eu falar com quem entende também, né? Bora, vamos Bacana. quebrar um pouquinho. E nós Quem agradecemos não é visto não é lembrado, sim, né? com certeza. A gente agradece a confiança, né, essa parceria de vocês com a oficina. E é um prazer ter vocês com a gente lá e que dure por Gratidão. muitos e muitos anos Vai. essa parceria. Que seja apenas não só duas empresas, mas que sejam em Com outras. certeza. Pessoal, muito Eu que obrigada. agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz por esse primeiro episódio, por esse primeiro momento, né? E a Lourdes me deu esse desafio, o primeiro Que episódio ser desafio! comigo. E eu não E sabia disso, hein? é Eu mesmo. não sabia. Aí, ó. Olha, Eu acho que é para não te deixar foi. mais Eu acho nervosa. que sim, porque senão eu tinha corrido, mas Isso, ela merece todo esse respeito, com esse carinho, que certeza. seja muito sucesso Obrigada, para esses obrigada. planos. Eu acho que tem muita gente que ainda não conhece o trabalho da Isso. oficina e agora esse novo trabalho é fantástico. Sim, e eu convido vocês para assistir esse episódio e o próximo episódio, né? Talvez comigo, talvez com a Lourdes, mas eu convido vocês a acompanharem aqui no nosso canal, se inscrever, curta, compartilha com outros empreendedores, porque tudo tem um começo, né? E Tudo tem aqui um nós vamos começo. trazer mais histórias para que vocês conheçam mais empresas, e Tem é isso pessoas aí. fascinantes.
também. Muito obrigada, pessoal, e até mais. Gratidão.